faltar a força, quando as lágrimas forem escondidas, não deixe a dor dominar sua vida. Apenas acredite, tudo pode se curar. A cura está aqui dentro. Antes de qualquer medicamento, limpe agora seu coração. Ódio e mágoa nunca foi solução. Eu sou a cura. Fale alto para abalar sua estrutura. Sua essência é divina. Por onde vaza todos ilumina. Capítulo 1. A mentira do determinismo genético. Historicamente, fomos ensinados que somos vítimas da nossa herança. Se sua família tem histórico de câncer ou diabetes, você seria o próximo. Os estudos do doutor e biólogo Bruce Lipton destronam o núcleo da célula como o cérebro. Ele prova que a membrana celular é o verdadeiro chip de processamento. A inteligência da vida não está no DNA, mas na forma como a célula interpreta o ambiente. O DNA é um projeto, não um destino, é preciso mudar o paradigma. O sangue é o meio de cultura. Se você mudar a química do seu sangue através das suas emoções, você altera o destino da célula. Mas a maioria das pessoas ainda vive e cria os efeitos de doenças e problemas através da genética. Em termos leigos, isso significava que você era um passageiro em um veículo cujo curso foi traçado por ancestrais, que você nunca conheceu. Se o seu avô teve problemas cardíacos, se sua mãe lutou contra a depressão, a ciência tradicional dizia que o revólver estava carregado e o tempo apenas puxaria o gatilho. Mas aqui entra Bruce Lipton. No final dos anos 80, suas pesquisas com células-tronco começaram a rachar essa fundação de gesso. Lipton observou algo que desafiava a lógica acadêmica. Se você pegasse células geneticamente idênticas e as colocasse em 3 placas de cultura com ambientes químicos diferentes, o resultado era radicalmente distinto. Em uma placa, as células tornavam-se músculos, na outra, ossos, na terceira, gordura. O DNA era o mesmo. O que mudou? O ambiente. Lipton propõe uma metáfora revolucionária. O núcleo da célula não é o cérebro, é as gônadas. O verdadeiro cérebro da célula é a sua membrana. A membrana é um cristal semicondutor com portões e canais que leem os sinais do ambiente. Ela é o chip biológico. Quando expandimos isso para o ser humano, o meio de cultura é o nosso sangue. E o que controla a química do nosso sangue? Nossas percepções, nossos pensamentos e nossas emoções. Então a crença na fatalidade genética atua como um efeito nocebo, a sugestão negativa que cria a doença. Ao aceitarmos o diagnóstico como um veredito, desligamos nossa capacidade de intervenção. Lipton argumenta que menos de 1% das doenças são causadas por genes defeituosos. Os outros 99% são causados pelo sinal enviado ao gene. Ao entender que o DNA é um manual de instruções que pode ser lido de 1000 maneiras diferentes, deixamos de ser vítimas e passamos a ser editores do nosso próprio código biológico. O poder não reside no núcleo, mas na interface entre a mente e a célula. Capítulo 2. Epigenética. Como o estilo de vida e a emoção reescrevem o destino molecular. Epigenética significa acima da genética. É a ciência que estuda como os sinais externos modificam a expressão dos genes sem alterar a sequência do DNA subjacente.
Imagine o seu genoma como um piano de 25 mil teclas, os genes. O piano não toca a si mesmo. Quem é o pianista? A sua consciência. A ciência epigenética revela que substâncias químicas, chamadas grupos metil e acetil, atuam como interruptores ou botões de volume nas teclas do seu DNA. Quando você vive em um estado de estresse crônico, o seu corpo está constantemente banhado em cortisol e adrenalina. Esses sinais químicos instruem as células a fechar os genes responsáveis pelo crescimento, reparo e sistema imunológico, e a abrir os genes da inflamação e da sobrevivência. Você está, literalmente, tocando uma sinfonia de desintegração. Greg Braden fala sobre a importância da linguagem da vida. Braden conecta as descobertas da biologia com a sabedoria ancestral, sugerindo que o campo eletromagnético humano é o condutor dessa orquestra. Quando sentimos uma emoção poderosa, como a gratidão, o coração emite uma frequência que harmoniza o sistema. Estudos mostram que apenas 10 minutos de uma emoção elevada podem aumentar significativamente os níveis de imunoglobulina A primeira linha de defesa do corpo contra vírus e bactérias. O placebo, portanto, deixa de ser um mistério. Ele é o resultado biológico de um indivíduo que mudou sua percepção de tal forma que o sinal enviado às células mudou. O corpo, em sua sabedoria infinita, simplesmente seguiu a nova instrução. Então você mesmo pode verificar se está caminhando para doença ou cura, ou simplesmente o estar bem. Aprendemos que doença é algo negativo, mas a verdade é que toda doença é um sinal de que algo não vai bem. Mas antes mesmo da doença, o corpo revela outro mecanismo de defesa poderoso, que muitas vezes é ignorado pela maioria. Sentimento. Se você vive em um estado de mágoa, raiva, estresse ou qualquer sentimento negativo por muito tempo, está automaticamente adoecendo suas células e, consequentemente, em breve seu corpo trará o resultado disto. Enquanto sentimentos e atividades como o perdão, a meditação e a mudança de ambiente físico podem remover as capas químicas que mantêm os genes de cura silenciados. Nós estamos apenas mudando a mente, estamos reconfigurando a matéria. A cura não é um evento médico, é um evento vibracional que se traduz em biologia molecular. Você não está mais esperando por um milagre. Você está aprendendo a linguagem necessária para comandar o sistema. Capítulo 3. Neuroplasticidade, a alquimia do pensamento. Se a epigenética é o mecanismo de controle dos genes, a neuroplasticidade é a ferramenta de engenharia do sistema operacional humano. Neste capítulo, mergulhamos no laboratório vivo, que é o cérebro humano sob a ótica de Joe Dispenza. Por décadas, a neurociência acreditou que o cérebro era um órgão estático. Após a infância, os circuitos estariam prontos e o declínio seria inevitável. Dispenza, após curar sua própria coluna vertebral quebrada, usando apenas o poder da visualização e da coerência, tornou-se o arauto de uma nova verdade. O cérebro é plástico, maleável e constantemente moldado pela experiência. O conceito fundamental aqui é a lei de Hebb. Células nervosas que disparam juntas, conectam-se juntas. Cada pensamento que temos, cada emoção que sentimos e cada ação que realizamos cria uma rede neural. O problema, como Dispenza aponta, é que a maioria das pessoas acorda e repete o mesmo ciclo, levanta pelo mesmo lado da cama, toma o mesmo café, faz o mesmo caminho para o trabalho e reage aos mesmos problemas com os mesmos circuitos neurais diariamente. Aos 35 anos, o ser humano é um conjunto de programas automáticos. O corpo memorizou a depressão, a ansiedade ou a dor de tal forma que o corpo se tornou a mente.
para que o efeito placebo ocorra sem a pílula. Precisamos quebrar o vício químico do passado. Dispenza explica que, quando decidimos mudar, o corpo entra em crise. Ele sente falta da dose diária de cortisol ou de culpa, pois essas emoções tornaram-se o seu equilíbrio homeostático. É o que ele chama de atravessar o rio da mudança. Ao mantermos uma intenção clara, o pensamento combinada com uma emoção elevada, o sentimento de gratidão ou saúde, começamos a instalar o hardware neurológico da cura antes mesmo que ela se manifeste fisicamente. O cérebro não sabe a diferença entre o que está acontecendo no mundo exterior e o que você está criando no mundo interior através do ensaio mental. Estamos literalmente construindo um novo cérebro, capaz de sustentar uma nova biologia. Capítulo 4. A biologia da crença e o subconsciente. Agora vamos entrar na nuvem, a nuvem de dados que governa nossas ações. O subconsciente. Bruce Lipton retorna para explicar por que o pensamento positivo, por si só, raramente funciona. O problema reside no fato de que a mente consciente, que detém nossos desejos e aspirações, representa apenas 5% da nossa atividade cognitiva. Os outros 95% são governados pelo subconsciente, um banco de dados de comportamentos e reações gravados principalmente entre o nascimento e os 7 anos de idade. Nesse período, o cérebro da criança opera predominantemente em ondas θ, no estado de hipnose natural. Nós absorvemos as crenças de nossos pais, professores e da sociedade, sem nenhum filtro crítico. Se ouvimos que a vida é uma luta, que a saúde é frágil, ou que não somos bons o suficiente, essas informações tornam-se o software básico que roda em segundo plano para o resto de nossas vidas. A biologia da crença dita que a célula não responde ao mundo real, mas à imagem do mundo que o subconsciente projeta. Você pode querer conscientemente se curar, mas se o seu subconsciente acredita que você merece sofrer ou que a doença é o único modo de receber atenção, o seu sistema nervoso enviará sinais de autodestruição para as células, independentemente do que você diz positivamente. É aqui que o placebo falha ou funciona. O placebo é, na verdade, um truque para ignorar o subconsciente crítico. Quando o médico dá a pílula, o subconsciente aceita a permissão para se curar. Então, se você assumisse o controle e decidisse pela cura, isso também seria feito, ao alinhar os 95% invisíveis com os 5% desejados. Eliminamos a resistência biológica. A cura deixa de ser uma batalha contra si mesmo e torna-se um fluxo natural. Como Lipton afirma, sua vida é o reflexo da sua programação. Muda o programa e você mudará a biologia. Nossa maior dificuldade é entender e aceitar que não somos vítimas de um destino genético ou de um passado traumático, mas sim usuários de um sistema que foi hackeado para enriquecer empresas farmacêuticas e nos prender ao plano físico. Capítulo 5. A inteligência do coração e a matriz divina. É comum que toda pessoa pense que a mudança que deseja está exclusivamente em mudar o cérebro, mas não é bem assim. Tradicionalmente, o coração foi visto apenas como uma bomba mecânica. Mas Gregg Braden, unindo-se às descobertas do Instituto HeartMath, revela uma verdade ancestral agora validada pela ciência. O coração possui o seu próprio sistema nervoso complexo, com cerca de 40 mil neurônios sensoriais. Este pequeno cérebro no coração permite-lhe aprender, lembrar e tomar decisões independentemente do cérebro craniano. Mais do que isso, o coração é o principal gerador biológico de campos eletromagnéticos no corpo humano. O campo elétrico do coração é cerca de 60 vezes mais forte do que o do cérebro.
e o seu campo magnético é até 5.000 vezes mais potente. Braden explica que este campo não é apenas uma consequência da vida, mas um meio de comunicação com o que ele chama de matriz divina. O campo de energia quântica que conecta todas as coisas. Quando sentimos emoções fracas ou reativas, como a raiva, a frustração ou o julgamento, o ritmo do coração torna-se incoerente e caótico, enviando sinais de estresse ao cérebro que bloqueiam as funções cognitivas superiores e o sistema imunitário. No entanto, ao cultivarmos deliberadamente emoções elevadas, como a apreciação, a compaixão e, acima de tudo, a gratidão, o ritmo cardíaco estabiliza-se numa onda harmônica. Esta harmonia cardíaca atua como um diapasão, forçando o cérebro e o resto dos órgãos a entrarem em sincronia. Braden argumenta que a cura não é algo que pedimos através de palavras, mas algo que sentimos como se já tivesse acontecido. O sentimento é a linguagem que o campo quântico compreende. Ao sentirmos a cura antes da evidência física, estamos a emitir o sinal magnético que atrai essa realidade para o momento presente. Capítulo 6. Desmantelando o efeito placebo. Por décadas, o efeito placebo foi o problema dos ensaios clínicos. Se um paciente melhorava com uma pílula de farinha, o medicamento real era considerado falho. Mas como defende Joe Dispenza, o placebo é, na verdade, a maior prova de que o corpo tem a capacidade intrínseca de fabricar o seu próprio remédio. Analisamos a química do cérebro sob o efeito de uma forte crença. Quando o indivíduo acredita que está a receber um analgésico potente, o seu cérebro começa imediatamente a produzir níveis massivos de endorfinas e encefalinas, morfina natural. Se acredita que está a receber um tratamento para o Parkinson, o cérebro sintetiza dopamina. O placebo não é uma ilusão psicológica, é uma transdução biológica. O pensamento, energia, transforma-se em moléculas, matéria. Exploramos aqui o conceito quântico do observador. Na física quântica, as partículas subatômicas existem como ondas de probabilidade até serem observadas. Quando o paciente foca sua atenção na saúde com a convicção total de que o remédio, o placebo, vai funcionar, ele está a retirar a sua atenção do eu doente e a colocá-la na possibilidade saudável. Este ato de observação consciente colapsa a função de onda quântica na realidade física da cura. Seu placebo funciona porque você acredita em algo fora de si. Uma pílula, um médico, uma terapia. O que aconteceria se você removesse o objeto externo? O fim do efeito placebo é a compreensão de que a substância química nunca esteve na pílula. Esteve sempre no potencial do seu sistema nervoso. Estamos a aprender a fazer o placebo conscientemente, através de visualizações guiadas e estados alterados de consciência. Podemos instruir o corpo a abrir a sua farmácia interna e a libertar os químicos exatos de que necessita para o reequilíbrio homeostático. O ser humano é o único ser na Terra capaz de mudar a sua biologia apenas pelo pensamento. Capítulo 7. Ondas cerebrais, a cirurgia da consciência. Para que o efeito placebo deixe de ser um fenômeno ocasional, quase acidental, e se transforme em uma ferramenta consciente de transformação, é indispensável compreender o espectro das frequências cerebrais. A mente não é um interruptor de ligado ou desligado. Ela é um campo dinâmico de ondas, cada uma associada a um modo específico de perceber, sentir e interagir com a realidade. Joe Dispenza, por meio do uso de eletroencefalogramas aplicados a milhares de alunos ao redor do mundo, demonstra que estados de cura profunda estão diretamente relacionados à capacidade de alterar deliberadamente o estado vibracional do cérebro. O que chamamos de cura, nesse contexto, não é um evento místico aleatório, mas uma reorganização mensurável da atividade neural. A maioria das pessoas passa cerca de 90% do tempo em ondas beta.
Este é o estado da vigília comum. Atenção voltada para o mundo externo, pensamento lógico, linguagem, tomada de decisões. No entanto, quando o beta se intensifica, o chamado beta alto, o cérebro entra em um modo de sobrevivência. A mente torna-se fragmentada, hiperanalítica e constantemente focada em perigos, problemas, memórias do passado e antecipações ansiosas do futuro. É o estado do estresse crônico. Nesse padrão, a porta de comunicação entre a mente consciente e o subconsciente permanece praticamente trancada. Tentativas de mudança feitas a partir daqui, afirmações positivas, força de vontade ou pensamento racional, raramente produzem efeitos duradouros. O corpo simplesmente não escuta. A transição começa nas ondas alfa. Alfa é o estado do relaxamento desperto, da criatividade, da imaginação e da visualização. Aqui a atenção começa a se desligar do ruído externo e a se voltar para dentro. Alfa funciona como uma ponte. Não é ainda o território da transformação profunda, mas é o portal que conduz até ele. Ao atravessar essa ponte, alcançamos as ondas teta, frequentemente descritas como o santo graal da mudança interna. Teta é o estado da hipnose profunda, da meditação avançada e do momento liminar entre a vigília e o sono. Nesse espaço, a mente analítica, aquela voz que questiona, duvida e repete: isso não é possível para você, é silenciada. O crítico interno perde força. É em teta que o subconsciente se torna altamente acessível. Crenças, padrões emocionais, respostas automáticas e até memórias somatizadas podem ser reprogramadas. Aqui, novas instruções biológicas podem ser instaladas não como uma ideia abstrata, mas como uma experiência sentida pelo corpo inteiro. Ao reduzir progressivamente a frequência das ondas cerebrais, diminuímos o volume da identidade egóica, aquela construção baseada no nome, na história pessoal, nos traumas, nos diagnósticos e nas limitações aprendidas. Quando o indivíduo se torna, nas palavras de Dispenza, ninguém, nenhum corpo, em lugar nenhum e em tempo nenhum, o corpo deixa de receber os sinais químicos do estresse crônico. As células não são mais bombardeadas por mensagens de medo, escassez ou defesa. Nesse estado de silêncio interno, o cérebro pode entrar em supercoerência, um fenômeno no qual os hemisférios esquerdo e direito passam a operar em sincronia. Essa coerência gera um padrão organizado de sinalização para o corpo, substituindo o caos pela ordem. O sistema nervoso deixa de reagir e passa a regular. O resultado é profundamente transformador. O observador aprende que a doença muitas vezes não é um inimigo externo, mas um ruído biológico, uma desorganização sustentada por estados mentais repetitivos. Ao mudar a frequência cerebral, torna-se possível realizar uma verdadeira cirurgia sem bisturi, dissolvendo traumas gravados nos tecidos, recalibrando sistemas internos e restaurando a integridade celular. A consciência, quando bem direcionada, deixa de ser apenas espectadora da biologia e passa a ser sua arquiteta. Capítulo 8. A linguagem do campo quântico. Se o corpo é o hardware da experiência humana, o cérebro funciona como um rádio. Ele não cria a realidade por si só. Ele a capta, decodifica e a traduz em percepção. O campo quântico, por sua vez, é a estação de transmissão. Um oceano invisível de energia, informação e possibilidades infinitas. Essa é a premissa central explorada por Gregg Braden ao unir física moderna, biologia e tradições ancestrais de sabedoria. Segundo essa visão, o universo não é composto fundamentalmente de coisas, mas de campos.
Aquilo que chamamos de matéria sólida é, em seu nível mais profundo, um padrão organizado de vibração. No mundo subatômico, átomos são quase totalmente espaço vazio, sustentados por campos energéticos inteligentes. Como afirmou Max Planck, um dos pais da física quântica, citado por Braden. Não existe a matéria como tal. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos assumir, por trás desta força, a existência de uma mente consciente e inteligente. Essa afirmação muda tudo. Ela sugere que a consciência não surge da matéria. A matéria surge da consciência. Na física quântica, esse princípio se manifesta de forma clara no comportamento dos elétrons. Quando observados, eles se comportam como partículas localizadas. Quando não observados, existem como ondas de infinitas possibilidades simultâneas. Esse fenômeno, conhecido como colapso da função de onda, revela que o ato de observar influencia diretamente a forma como a realidade se manifesta. Mas o que isso significa para a sua saúde? Significa que a maneira como você se percebe e se identifica importa mais do que imagina. Quando alguém se observa continuamente como um paciente oncológico, alguém com dor crônica ou com uma condição incurável, essa autoimagem passa a atuar como um comando constante enviado ao campo. A energia quântica, que poderia se expressar de inúmeras formas, é repetidamente forçada a se manifestar como a mesma experiência física de doença. A função de onda colapsa sempre no mesmo ponto, dia após dia, pensamento após pensamento. A chamada linguagem do campo não é feita de palavras, afirmações ou pedidos verbais. Ela é composta de frequências. O campo não responde ao que você deseja conscientemente, mas ao que você emana. Ele responde ao estado do seu ser. É aqui que os trabalhos de Gregg Braden e Joe Dispenza convergem. Ambos afirmam que, para que uma cura seja manifestada no campo quântico, é necessário emitir a assinatura eletromagnética dessa cura. Isso exige dois elementos fundamentais operando em conjunto. Intenção clara, gerada pelo cérebro, que fornece o sinal elétrico, a imagem, o propósito, a direção. Emoção elevada, gerada pelo coração, que fornece o sinal magnético, o sentimento genuíno de já estar curado, inteiro, vital. Quando o cérebro e coração entram em coerência, eles criam uma onda portadora poderosa. Essa onda não está limitada pelas leis convencionais do tempo e do espaço. Ela informa o campo sobre quem você está se tornando, não sobre quem você foi. No campo quântico, todas as versões possíveis de você já existem como potenciais. O você saudável, o você pleno, o você vitalizado, o você livre. Nada precisa ser criado do zero. A cura não é fabricada, ela é selecionada. Ao sintonizar sua frequência interna com a frequência da saúde, você não está tentando mudar a realidade à força. Você está ajustando o dial do seu rádio biológico. E ao fazer isso, passa a receber uma transmissão diferente. Todos nós somos antenas biológicas, constantemente emitindo e recebendo sinais. A única pergunta que permanece é: qual realidade você está sintonizando? E se você tem coragem de sentir como verdadeira aquela que deseja viver? Capítulo 9. A transição biológica da escassez para a abundância vital. Joe Dispenza afirma que a maioria das pessoas vive em um estado fisiológico de alerta permanente. O corpo opera como se uma ameaça estivesse sempre presente. Esse modo de funcionamento, conhecido como ativação do sistema nervoso simpático, prepara o organismo para lutar ou fugir. A curto prazo, ele é útil. A longo prazo, torna-se destrutivo. Quando o estado de sobrevivência se prolonga, o corpo passa a redistribuir sua energia de maneira emergencial. Os sistemas responsáveis pela regeneração celular,
pela imunidade e pela digestão perdem prioridade. A energia vital é desviada para os músculos, para os sentidos externos e para a vigilância constante do ambiente. Viver assim por anos ou décadas é comparável a conduzir um veículo com um motor superaquecido e o acelerador pressionado sem pausa. Em algum momento, uma falha é inevitável. Essa falha recebe o nome de doença. A transformação começa quando o indivíduo decide que não será mais definido pelo seu passado, pela sua história emocional ou por um diagnóstico médico. Esse ponto de ruptura marca a passagem do estado de sobrevivente para o estado de criador. Não se trata de negar a realidade, mas de deixar de reagir automaticamente a ela. Essa mudança interna exige uma nova química corporal. Bruce Lipton descreve esse processo como a chamada lua de mel biológica. Quando uma pessoa se apaixona pela vida, pelo futuro ou por uma nova possibilidade de si mesma, o corpo entra em um estado químico radicalmente diferente. Os níveis de dopamina aumentam, estimulando motivação e foco. A oxitocina se eleva, promovendo conexão, segurança e confiança. O hormônio do crescimento é liberado em maior quantidade, favorecendo o reparo celular e regeneração dos tecidos. Nesse ambiente interno, a doença encontra pouca ou nenhuma sustentação biológica. Essa transição não ocorre por acaso. Ela exige consciência. É aqui que entra a importância da metacognição. A capacidade de observar os próprios pensamentos, sem se confundir com eles. O espectador aprende a reconhecer padrões mentais repetitivos de medo, reclamação, vitimização do pior, sem alimentá-los emocionalmente. Ao fazer isso, ele começa a retirar energia dos circuitos neurais associados à escassez e à sobrevivência. Curar o corpo, nesse contexto, não significa forçar a mudança, mas permitir que ela aconteça. O indivíduo aprende que, muitas vezes, a maior interferência no processo de cura é a tentativa constante de controlar, analisar e prever. Ao interromper o fluxo de pensamentos que mantém o corpo em estado de ameaça, cria-se um espaço de silêncio biológico. Nesse espaço, a fisiologia deixa de reagir e passa a se reorganizar. É nesse vazio que a inteligência inata do corpo assume o comando. A mesma inteligência que faz o coração bater sem esforço consciente, que coordena bilhões de reações químicas por segundo e que fecha uma ferida sem que seja necessário pedir. Quando a mente sai do caminho, o corpo lembra como se curar. A mensagem central deste capítulo é clara e profunda. Saúde não é apenas a ausência de sintomas ou de diagnósticos. Saúde é a presença ativa de uma energia criativa que transborda, renova e organiza. Quando essa energia retorna, o indivíduo deixa de lutar contra a doença e passa a construir um estado interno tão coerente, vital e abundante, que a doença perde relevância e naturalmente desaparece. Capítulo 10. A soberania humana e a evolução da espécie. Greg Braden, Bruce Lipton e Joe Dispenza convergem em uma visão ousada e profundamente transformadora sobre o futuro da humanidade e da medicina. Nessa perspectiva, o Hospital do Amanhã não se assemelha às instituições que conhecemos hoje. Em vez de corredores frios e tratamentos centrados exclusivamente em intervenções químicas, surgem centros de cura dedicados ao treinamento da consciência. Nesse novo paradigma, a primeira prescrição não seria um medicamento, mas o acesso consciente a estados internos específicos. O paciente aprenderia a entrar em coerência cardíaca, a regular o sistema nervoso e a reorganizar suas ondas cerebrais. A cura deixaria de ser algo feito ao indivíduo e passaria a ser algo despertado dentro dele. Esse modelo também ampliaria o que Greg Braden chama de efeito de campo coletivo. Pesquisas apresentadas por ele indicam que
quando grupos de pessoas entram simultaneamente em estados de paz, intenção clara e coerência emocional, os efeitos não se limitam ao âmbito individual. Índices de violência, criminalidade e desordem social diminuem nas regiões ao redor. Esses dados sugerem que não somos unidades isoladas de biologia, mas participantes ativos de uma rede viva de consciência interconectada. O chamado fim do efeito placebo simboliza, na verdade, o fim de uma era de dependência externa. Ele marca a transição de uma medicina de terceira pessoa, na qual alguém faz algo por você, para uma medicina de primeira pessoa, na qual o indivíduo reivindica sua soberania biológica, emocional e mental. O poder deixa de estar exclusivamente nas mãos de especialistas externos e retorna ao centro da experiência humana. A ciência contemporânea já forneceu as bases para essa mudança. A epigenética demonstrou que os genes respondem ao ambiente interno. A neuroplasticidade comprovou que o cérebro é moldável ao longo de toda a vida. A física quântica revelou que o observador participa ativamente da realidade que experiencia. As evidências estão disponíveis. O que mudou agora é o ônus da prova. A pergunta já não é se essa transformação é possível, mas quando cada indivíduo escolherá vivê-la de forma consciente. Durante milênios, a humanidade buscou a fonte da juventude e o elixir da vida em terras distantes, rituais secretos e frascos de vidro. Hoje, as cortinas se abrem para revelar que o laboratório mais sofisticado do universo pulsa silenciosamente dentro do próprio peito humano. Você não é um diagnóstico. Você é o observador que influencia, o pianista que executa e o remédio que restaura. O efeito placebo foi apenas o treinamento inicial. Agora a farmácia da consciência está aberta. E o farmacêutico é você. Se você já compreendeu que a cura não está fora, mas em você, e deseja aprofundar esse caminho de transformação biológica, emocional e espiritual, convidamos você a conhecer o nosso trabalho. As informações estão disponíveis no link da descrição. Gratidão por estar aqui, por assistir e por escolher expandir sua consciência. Você é a cura. Nem tudo precisa de razão. O presente é sua construção. Nem tudo precisa ser assim. A força vive dentro de mim.